Olá! A conexão que acontece entre um terapeuta e um cliente. Bom, à primeira vista pode parecer só uma conversa de apoio, não é mesmo? Mas olha, por baixo da superfície existe uma arquitetura bem complexa que é construída com muita técnica, ética e habilidade. Nessa nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar a fundo nos elementos que transformam essa conversa numa ferramenta poderosíssima de cura. Então, vamos direto ao ponto com a pergunta que muita gente se faz. Afinal, terapia é só uma conversa? A resposta, como a gente vai ver aqui, é um grande e sonoro não. Na verdade, é um não bem estruturado. A relação terapêutica é, nossa, muito mais do que um bate-papo amigável. É uma aliança profissional e com um propósito muito claro. É isso mesmo. Na base de toda boa terapia, existe uma coisa que a gente pode chamar de contrato invisível. Não é um papel que se assina, nada disso. É mais como um acordo que fica no ar, sabe? Um acordo sobre confidencialidade, sobre quais são as metas, sobre os limites daquela relação. É o alicerce de tudo, o que garante que aquele espaço seja seguro e produtivo. Ok, e esse tal contrato, ele se baseia em algumas diretrizes que são, assim, fundamentais. Vamos dar uma olhada em quais são os pilares que sustentam essa relação tão especial? A base de tudo isso se apoia em 4 diretrizes essenciais. A primeira, tratar a pessoa como se gostaria de ser tratado. Parece óbvio, né? Mas é a base de tudo. Segunda, ser um ser humano bom e criar um ambiente seguro. Isso quer dizer, na prática, que o julgamento tem que ficar da porta para fora. Terceiro ponto, lembrar que os problemas são esperados. É por isso que a pessoa está ali, afinal. E por último, quarto ponto, manter as expectativas realistas, tanto para quem busca ajuda, quanto para o próprio terapeuta. E aqui, olha, a gente chega num ponto que é crucial. É muito diferente de uma amizade. A relação na terapia é uma aliança profissional. Ela tem um foco claríssimo, os objetivos de quem está em tratamento. E essa distinção é vital, sabe por quê? Porque impede que a relação vire uma bagunça. O foco tem que ser sempre no bem-estar de quem busca ajuda, não vira uma troca mútua de confidências. É um trabalho em conjunto, mas com uma direção muito bem definida. Bom, com essa base toda estabelecida, o terapeuta começa a usar um conjunto de ferramentas para construir a ponte mesmo. E não são ferramentas físicas, claro. São habilidades de comunicação, de conexão. Mas que ferramentas são essas, afinal? Bom, a gente está falando de empatia, que é aquela capacidade de sentir junto com a pessoa, de validação, que é reconhecer que o que ela sente é legítimo, de autenticidade, para ser uma presença real ali, genuína, e também de aceitação e um interesse sincero, de verdade, pela história que está sendo contada. Vamos ver como a validação funciona na prática, que é bem interessante. Dizer algo como: pode ser muito complicado começar conversas difíceis com as pessoas. Isso não é só concordar, entende? É como dizer: olha, eu vejo a sua luta e ela é real. Não tem nada de errado em sentir isso. Esse tipo de coisa, nossa, diminui demais a sensação de solidão no sofrimento. Já a empatia, ela vai um passinho além. Uma frase do tipo, deve ser difícil para você quando sua ex-mulher está com raiva, ela não só valida o sentimento, mas ela tenta espelhar a experiência emocional da pessoa. O terapeuta se coloca por um momento na perspectiva do outro, mostrando que está entendendo a dor que existe por trás daquelas palavras. E qual é o resultado quando se junta tudo isso? É a criação de um espaço seguro. Um lugar onde a pessoa pode ser vulnerável, sem medo de ser julgada, sabe? Um lugar onde ela se sente de fato vista, compreendida, às vezes pela primeira vez na vida. E é exatamente nesse espaço que a mágica da mudança acontece. Mas nem tudo é perfeito. Terapeutas são seres humanos e, como todo mundo, cometem erros. E aí o que acontece quando essa conexão, que foi construída com tanto cuidado, sofre uma fissura, uma rachadura? Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão. E quando o terapeuta erra? Um comentário meio fora de hora, uma sugestão apressada, qualquer coisinha pode abalar a confiança. Mas o mais curioso é que, na reparação desses erros, a relação pode acabar se tornando ainda mais forte. Parece um paradoxo, né? Olha só esse exemplo. Uma terapeuta, a Judith, percebe uma mudança no cliente dela. E ela não ignora não, ela vai lá e aborda. Ela nota angústia no cliente, o Abi, e pergunta na lata o que foi que causou aquilo. Esse é o primeiríssimo passo, perceber que algo mudou. E aí vem a revelação. O Abe explica que a sugestão da terapeuta, mesmo com a melhor das intenções, tocou num ponto de muita dor, de muito medo. Ele se sentiu incompreendido, sabe? E foi aí que a fissura na aliança aconteceu. Ele simplesmente não se sentiu seguro com aquele plano de ação.
E agora a resposta da Judite é simplesmente brilhante. Ela ilustra perfeitamente o que é o reparo. Ela não tenta se defender, não arruma desculpa, ela assume a responsabilidade, cometi um erro. Ela valida o que o Ab sentiu, que bom que você me disse isso, e na mesma hora ela já o convida para colaborar numa nova solução. Pronto, a aliança foi restaurada e provavelmente ficou até mais forte. Então, resumindo, o processo de reparo pode ser quebrado em 3 passos bem claros. Primeiro, expressar empatia pela reação da pessoa. Segundo, pedir mais informações para entender de verdade o que aconteceu, a perspectiva dela. E terceiro, buscar um acordo, trabalhar em conjunto para achar um novo caminho, uma nova abordagem. Mas uma boa terapia também não segue um roteiro fixo, de jeito nenhum. É quase como uma dança, sabe? Uma arte de se adaptar constantemente à pessoa que está ali na sala. E aliás, rolou uma baita evolução nesse ponto. Aquela ideia antiga do terapeuta ser uma tela em branco, sabe? Uma figura totalmente neutra, anônima. Isso deu lugar a uma abordagem bem mais moderna. Hoje, a gente entende que uma autoexposição estratégica, feita com muito cuidado, pode ser super útil para construir a relação e até para servir de modelo de como ser mais aberto. Calma, isso não quer dizer que o terapeuta vai começar a contar a vida dele. Longe disso. Significa compartilhar uma coisinha pequena, relevante na hora certa, só para mostrar que ali também tem um ser humano. Mas tem um risco enorme. Isso nunca pode ser sobre as necessidades do terapeuta. Essa ferramenta só vale se for para ajudar no trabalho de quem está sendo atendido. O foco é sempre o cliente. E claro, a adaptação tem que ser cultural, né? Cada pessoa chega com uma bagagem única de crenças, de valores, de jeitos de se expressar. Um bom terapeuta sabe ouvir e ajustar o próprio estilo para respeitar, para honrar essa individualidade. O objetivo é criar uma terapia que realmente faça sentido para aquela pessoa específica. No fim das contas, o que a gente aprende sobre a relação terapêutica não precisa ficar trancado no consultório, não. Em essência, tudo isso são habilidades para a vida. Para pensar um pouco. A capacidade de escutar de verdade, de validar o que o outro está sentindo, em vez de já sair tentando consertar a pessoa. E a coragem de admitir um erro e tentar reparar o dano. Isso não é só técnica de terapia. Esses são os ingredientes de qualquer relação saudável, seja em casa, com amigos, no trabalho, em qualquer lugar. Então, para a gente amarrar tudo, o que dá para levar dessa nossa conversa? Primeiro, uma boa terapia é construída, não acontece por acaso. Segundo, a conexão é criada com habilidades específicas, que a gente pode observar e até aprender. Terceiro, errar não é o fim do mundo, e reparar o erro pode, na verdade, fortalecer uma relação. E talvez o mais importante de tudo, essas são habilidades universais.